Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. AmperGR, soluções em logística e gerenciamento de riscos. Unimos tecnologia e gestão para oferecer as melhores soluções logísticas e de transporte de cargas. Possuímos sede em Campo Grande, torre de controle em Curitiba e comerciais nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia. Com a AmperGR, você conta com operações logísticas com mais controle e menos riscos. Na torre de controle Amper temos indicadores precisos em tempo real, um dos sistemas de gestão da informação mais modernos do país, monitoramento, gerenciamento de riscos e logística e suporte técnico 24 horas. Empresa certificada há 9 anos com qualidade ISO 9001/2005 e desde 2020, uma empresa certificada Great Place to Work. AmperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupoampergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Podemos, claro. Eliel, o que é a Buoni atualmente? A Buoni é uma empresa de tecnologia incrível, né? Nós conectamos mercados com eficiência e segurança por meio de soluções para o segmento de transportes. Somos a maior empresa de gerenciamento de riscos do Brasil e ajudamos as transportadoras, os embarcadores, corretores e seguradoras a melhorar a lucratividade do seu negócio e serem diferentes no seu mercado. E o que faz da Buoni a líder do mercado de gerenciamento de risco? Veja, são mais de 12 mil clientes, mais de 200 mil viagens monitoradas por mês. São quase 2 milhões de motoristas cadastrados em nosso banco de dados positivo. Nós geramos ganhos em eficiência e segurança para quem precisa transportar carga de todo tipo e valor, sempre utilizando as melhores tecnologias disponíveis no mercado. Quais são as soluções que a Buoni oferece, Eliel? O gerenciamento de riscos no transporte rodoviário contempla diferentes atividades. Entre nossas soluções temos o BoniCheck, que é um serviço líder de cadastro e consulta conhecido como Background Check. Além de ser um serviço com resultados mais efetivos, é o primeiro que pode ser contratado e utilizado de forma 100% digital. O BoniSat é uma solução de monitoramento que conta com tecnologias de ponta e os melhores especialistas em nossos núcleos de inteligência, investigação e prevenção de sinistros. E temos também o BoniTech, que reúne soluções de tecnologia. Conte mais sobre o BoniTech. Em nossa divisão de tecnologia, concentramos as soluções mais inovadoras em software e hardware, sempre com foco na segurança e na eficiência das operações. Conectamos iscas eletrônicas para cargas, rastreadores de veículos, sensores e outros acessórios para entregar segurança na forma de tecnologia embarcada. Sabemos que outra preocupação nas estradas é com a prevenção de acidentes. Além de preservar o bem mais precioso que é a vida, evitamos prejuízos patrimoniais com o BeSafe, uma solução tecnológica completa voltada à prevenção efetiva de acidentes. E isso ainda não é tudo. Visando o aumento de eficiência, geramos ganhos com o uso de tecnologia de ponta em telemetria e com o BoniLog, nosso software de gestão e planejamento logístico. Quais são os próximos passos, Eliel? Fazemos parte da plataforma NS Tech, que tem como objetivo principal melhorar a vida das pessoas através da logística. Para conseguir isso, unimos a nossa experiência com tecnologias inovadoras que certamente vão contribuir para o desenvolvimento da cadeia logística no Brasil. Acreditamos na construção de relações de parceria dentro da cadeia, aproximando motoristas, transportadores, embarcadores, corretores e seguradoras como forma de tornar o processo de transportes mais eficiente, seguro e ágil. E o que é essencial para chegar lá, Eliel?
Precisamos das pessoas incríveis que temos no nosso time. São essas pessoas que nos ajudam a concretizar a visão do nosso negócio e a cada dia criarmos as tecnologias que nos aproximam. Maravilha, muito bom, Eliel. Muito obrigado, cara. Boa sorte para você, boa sorte para a Buoni. Muito obrigado. Somos a Delta Global, uma das maiores empresas de serviços e tecnologia para frotas da América Latina. Investimos intensamente nas áreas de desenvolvimento de hardware, software e aplicativos. Na busca por soluções inovadoras, nasceu o Delta Fleet, o maior e mais completo ecossistema de gestão de frotas da América Latina. Uma plataforma inteligente, totalmente integrada, que oferece assistência 24 horas especializada, rastreamento inteligente, telemetria, controle de manutenção e abastecimento de veículos, avaliação de desempenho de motoristas, controle de jornada, consultas e políticas para gestão de risco. O Delta Fleet é a certeza de agilidade, controle e precisão. Diferenciais que refletem o investimento constante em novas tecnologias e o nosso compromisso em oferecer o melhor do futuro, agora. Delta Global. Segurança e tecnologia com você na estrada. Olá, seja bem-vindo a mais um painel do FETransporte Brasil Conference 2022. Eu sou o Gustavo Soares, cofundador da UpperGR, Soluções e Logística e Gerenciamento de Risco. E através desse painel e desse momento que nós vamos compartilhar, venho dividir com vocês e apresentar os nossos dois convidados. Primeiro convidado, Ezequiel Scopel, gerente executivo da Cocamar, na área de logística, e o nosso amigo Irandi Mendes, gerente de riscos e seguros da Timove. O nosso painel é direcionado no seguro de transporte de cargas e gerenciamento de risco no mercado agro. Como todo mundo sabe, é um mercado que está aí em expansão, a gente tem uma cultura e uma vivência bem grande nesse segmento, então a gente trouxe dois especialistas aí para a gente debater e trazer bastante conteúdo e compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência e, quem sabe, fazer com que vocês se motivem a gerar novos negócios e fazer mais negócios junto com a FETransporte. Bom, falando um pouco de mercado, que eu acho que vale a pena a gente já iniciar e compartilhar esse bate-papo com vocês, a gente sabe que o mercado do agro tem uma participação no nosso PIB com mais de 27%. Então, ele tem, além de ser um potencial, comercializador e um grande produtor no que se refere à questão mundial, nós temos uma representatividade bastante grande no nosso país. Então, o agronegócio ainda realmente é o carro-chefe do nosso dia a dia, e fazemos a diferença. Consequentemente, isso também gera oportunidade nos segmentos que todos nós atuamos. Eu na parte do gerenciamento de risco, o Ezequiel, eu próprio Irandi na parte de transporte, fazendo com que a gente se tendencie como especialistas, dentre eles, junto ao mercado. Aproveitando o gancho, até para não me estender e não ficar entrando em muitos detalhes junto ao mercado, a gente está sabendo que o nosso momento ele é um pouco conflitante, principalmente quando a gente está falando de um cenário geral, olhando um pouco para o segmento do agro, e eu sempre gosto de enfatizar isso, que o agro, quando a gente fala agronegócio, dentro do segmento ou de seguro, ou até mesmo do gerenciamento de risco, a gente não fica somente direcionado ao segmento de grãos. A gente está falando do agronegócio na sua totalidade, desde os produtos granéis, desde os produtos que vêm de origem animal, do lado da pecuária, sendo ele na área de bovinos, suínos e na parte aviária. Mas a gente sempre gosta de reforçar, também é importante dizer a parte dos granéis líquidos, combustíveis, lubrificantes, agregando esse mercado na sua totalidade. Pegando esses pontos que eu estava falando com vocês, a gente está vivendo esse momento de indefinição da guerra, e aonde está gerando muitas dúvidas e muitos conflitos no que se refere de como é que vai ser a safra daqui para frente, a partir desse segundo semestre até de 2022, e olhando isso para 3, 4 anos para frente. Tá? Ezequiel, eu queria aproveitar esse gancho aí do impacto da guerra, ou até mesmo dessa motivação, desse perfil de mudança de dólar, valores das mercadorias, porque isso também impacta para o cenário do comercial, no que se refere à questão do seguro, porque a gente fala de importância assegurada,
né? E quando a gente fala do produto, do valor do produto, a gente estava falando de um produto que era de grãos até 2, 3 anos atrás, num perfil de valor médio de 50 a 70 mil reais, um valor de uma carreta ou de um bitrem no transporte rodoviário de carga, e hoje a gente está falando do valor dobrado, né? Então a gente está falando de uma mercadoria que quase dobrou o valor, ou cresceu mais de 100% o valor agregado dela, no que se refere à questão do commodities agrícolas, até mesmo do fertilizante, que era algo que a gente não dava tanta atenção para a prevenção de risco. Queria aproveitar esse gancho e ouvir de você um pouquinho de qual é o impacto, como você está vendo o impacto da guerra, né? Essa referência dessa oscilação desse dólar no mercado, que pode impactar para a gente lá na frente, e essa virtualização de um mercado que a gente sabe que vai dar um impacto direcionado ao fertilizante. Como é que você está vendo isso aí no segmento da Cocamar? Olá, Gustavo. Olá, Irandi. E a todos que estão participando aí desse nosso painel. Gustavo, a gente vê um reflexo bastante importante, né, na questão de cargas que não tinham uma visão para sinistralidade, elas começam a ter aí uma visão maior, né. É natural que o impacto da guerra refletiu no aspecto mundial, né, e o fertilizante, que em alguns momentos, dependendo da região, o custo dele era menor até do que o próprio frete no cenário nacional, ele passou a ter um valor dobrado, como você comentou, e às vezes até algum tipo de produto, às vezes até mais do que isso, e passou a ser um produto também visado de roubo, né? Então, muitas empresas que não davam uma importância tão grande para esse tipo de mercadoria, porque não tinha uma fluidez, uma saída tão grande, uma forma de disseminação tão fácil, acabou tendo que adequar suas formas de gerenciamento de riscos, né, e adaptar para que essas novas mercadorias pudessem ter uma cobertura melhor, né. Você comentou muito bem, o segmento do agro ele é muito diversificado, o grão ele teve um crescimento exponencial no seu valor, mas os produtos de valor agregado que são oriundos do grão, a gente fala aí de farelo de soja, óleo de soja, fala do produto transformado, a ração, entre outros, que são oriundos aí das indústrias, né, eles acabam tendo um valor também muito maior do que tinham até 2 anos atrás. Então, é natural que as empresas precisam se profissionalizar, precisam de ter tecnologias implantadas no seu gerenciamento de risco, precisam ter parceiros importantes para assegurar o melhor mecanismo para que a sua mercadoria não caia num sinistro, não tenha aí o cliente não atendido, né, que é o pior dos casos, né, porque a mercadoria acaba impactando na pólice, mas o pior é às vezes o cliente lá na ponta tendo que fazer algum atendimento e não consegue, e às vezes muitas vezes a cadeia de abastecimento, o fluxo da cadeia de suprimentos acaba sendo afetado, né? Então é um cenário bastante diferente aí que a guerra tem imposto para nós nesse momento, né? E que já se prolonga muito mais do que todos os especialistas imaginavam que ia ser, né? Perfeito, concordo contigo plenamente. Além, só para acrescentar um pouco do que o Ezequiel está falando, o mercado do agro, a gente sabe que ele, além de ser estratégico, ele é crucial para o nosso país e, consequentemente, isso está sendo direcionado a nível mundial. A gente sabe que existe uma visão maior para o nosso país no que se refere a essa produção primária, né, que se refere à questão alimentícia, que aí pegando também um pouco do que o Ezequiel falou e da importância que nós temos a nível mundial, mas também isso impacta no transporte, né, Irandi? Como é que você está vendo e que isso está sendo direcionado dentro da operação da Timov no dia a dia, né? Se está tendo algum impacto no que se refere à questão ou de sinistralidade, ou porque o valor da mercadoria, que realmente a gente estava falando de valores dobrados, né? Ou até mesmo triplicados, dependendo do tipo de produto que a gente está falando, sendo ele um produto fertilizante, defensivo, ou granéis, ou qual for o segmento que a Timov se destaca, como é que você enxerga que isso pode estar ou dando eficiência para a logística da Timov e quanto que isso está impactando na sua visão para o mercado nacional? Legal, Gustavo, legal. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, né, dividindo esse painel. Cara, eu complementar um pouco do que o Ezequiel falou, a gente olhando para a mudança de mercado nos últimos 2 anos, a gente não pode deixar de comentar qual foi o reflexo que isso vem, inclusive com pandemia, né? Nosso principal desafio, a gente está na digitalização da operação de transporte, né? A gente sabe que a pandemia trouxe essa necessidade de digitalizar, né? É um caminho sem volta, a gente sabe disso. E, principalmente com tudo isso que vem acontecendo, a alta dos preços, né? Como você bem disse, triplicou. Vou te dar um exemplo da operação nossa aqui.
Um caminhão que custava R$ 60 mil em 2020, hoje ele está beirando ali os 150 mil, ou até ultrapassa os 150 mil, uma carga de soja. Né? Então, ou seja, quase que triplicou. Né? De fato é isso. E quando a gente olha para o fertilizante, é a mesma coisa. Né? A guerra, né, esses conflitos na Europa, causa, obviamente, a escassez da matéria-prima, e com isso, o reflexo disso, a gente vê o aumento da atratividade para quadrilhas, né? Então, o produto se torna mais caro, e como causa disso, temos um aumento na atratividade desses produtos pelo crime organizado, né? E por oportunidades. E vem no agro certas facilidades, né, para cometer delitos, né? E por ser um segmento talvez mais vulnerável em comparação com outros dentro da cadeia logística, né, que estão mais evoluídos em termos de infraestrutura, tecnologia, cultura voltada ao controle e prevenção de perdas, a gente sabe que a gente é afetado nesse sentido, tá? Perfeito, Randir. Deixa eu pegar só esse gancho, você está falando da questão de impacto, mas acho que tem um fato importante, que é a questão de sinistro no que se refere à questão de acidente. Quando a gente entra nesse pré-requisito chamado acidente, a gente sabe que o mercado segurador tem esse pré-requisito, ele quase impacta em mais de 70% do resultado das companhias de seguro. Né? Então, a gente visualiza e, às vezes, a gente dá uma prioridade ou uma visão um pouco mais ampla, né? Quando a gente fala muito de roubo, e quando eu quero mudar um pouco essa vertente para a questão de acidente. Como é que hoje, Irandi, você está utilizando de algumas soluções, ou como é que você hoje está rodando o seu dia a dia, e como é que você está vendo essa tendência de mercado, sabendo que o acidente sempre foi algo muito mais representativo para o segmento de seguro, o índice de sinistralidade, então o acidente sempre foi algo que tem um share de volume de maior problema hoje para o seguro, e o que hoje você está gerando de resultado ou de soluções para o seu dia a dia no que se refere à questão de prevenção de acidente na logística aí e nas operações da Timóteo. Legal, Gustavo, bom ponto, cara. Realmente, a gente olha muito para a questão do roubo, né? E o acidente ele acaba ficando em segundo plano na operação do dia a dia, mas aqui a gente tem uma preocupação muito forte com isso, cara. Vou citar algumas ações que nós temos em curso aqui na operação da Timove. Cara, a gente trabalha campanhas de conscientização e prevenção de acidentes, né? Temos política de SSMA implantada, isso pelo nosso time de CCO, que no dia a dia nós conseguimos trabalhar alguns elementos específicos dessa política. Né? Com isso a gente vai trabalhando a cultura de prevenção de acidentes na nossa companhia, né? Com os nossos gerentes, com os nossos motoristas, né? É algo importante que a gente olha aqui. A gente foca muito também na divulgação constante de materiais, Gustavo, né? E prevenção de acidentes. Materiais e treinamentos educativos voltados à prevenção, tá? E aqui contamos com um apoio fundamental, tá? Do nosso corretor atual. Então, entendo que é um papel importante do corretor fomentar, né? Ajudar nessa divulgação de prevenção. Hoje eu vou citar aqui o nome das Atlas Seguros, que é a atual parceira, não poderia deixar de citá-los nesse trabalho de prevenção que nós temos, né? E por último, cara, eu considero primordial ter um fluxo de comunicação e acionamento de sinistro bem definido e eficiente. Né? A gente sabe que o tempo que se leva, né, para receber a informação de um sinistro e o tempo que se leva até chegar efetivamente a tomar alguma ação para o acidente, né, conter danos, isso é primordial no resultado final de um sinistro, né? Então, automaticamente, eu estou melhorando minha condição de cobertura, criando esse ecossistema de prevenção, tá? Prevenção e agilidade no atendimento. Maravilha. E só pegando esse gancho, o Ezequiel tem um programa dentro uma operação que é o braço da logística da Cocamar, que vem oriundo da Transcocamar, que é o programa Vida Segura. Ezequiel, gostaria muito de que você compartilhasse, porque eu acho que é um case de sucesso fantástico aí que vocês utilizam no dia a dia. Eu conheço um pouco do trabalho que vocês fazem, dos grandes resultados que vocês já conseguiram, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente desse trabalho, como é que está hoje, qual é a realidade atual, né, desse programa, né, o quanto que isso trouxe de melhoria para o dia a dia da cooperativa,
e deixo a palavra aí contigo. Compartilha com a gente um pouquinho. Legal, Gustavo. Nesse aspecto da questão de sinistralidade, né, de acidentes, né, é um ponto que a gente tem que trabalhar muito é a questão comportamental, né, do próprio condutor, né. E aí a gente tem ações que envolvem os nossos próprios condutores, colaboradores internos, e tem ações que a gente precisa, né, fomentar para fazer com que os terceiros que prestam serviço para a cooperativa também tenham aderência a esse tipo de operações, né. Lógico que o terceiro a gente tem sempre uma maior dificuldade para fazer com que ele também entenda todo esse programa de mudança de comportamento que reduz sinistralidade, né. No aspecto do programa Vida Segura, a gente trabalhou isso muito forte na questão até da frota leve nossa, com a aplicação de tecnologia de telemetria, acompanhamento dos comportamentos dos condutores, reduzimos a questão das velocidades, definimos parâmetros, trabalhamos em cima da aceleração, da frenagem, da curva, então avaliamos todo o comportamento do condutor. E nos últimos 4 anos a gente reduziu mais de 90% dos comportamentos inseguros e que naturalmente reduziu toda a sinistralidade dos nossos veículos leves, né? E também, além disso, né, reduz combustível, reduz desgaste de pneu, reduz gastos econômicos aí e também reduz a emissão na atmosfera aí de mais CO2, né? E quando a gente vai para a questão da frota pesada, o que a gente fez também para reduzir sinistralidade, depois de um trabalho conjunto aí do nosso time, da Transcocamar, né, foi reduzir também de 90 km por hora para 80. Então, nossa frota hoje própria, ela anda a 80 km por hora como limite máximo, e a gente não teve aí mais nenhum tombamento nos últimos 2 anos. Então, é uma mudança de comportamento, porque naturalmente, às vezes, os motoristas têm uma certa resistência no começo, mas eu falo que é muito que tem que realmente, como o Irandi comentou, né, de boas práticas, de um ecossistema bem estruturado, de saber vender bem a ideia do projeto, porque tudo isso resulta, na última linha, numa menor sinistralidade, numa maior eficiência, num cliente bem atendido, né? Perfeito. Então, deixa eu aproveitar esse gancho. A gente falou de sinistro, de acidente, a gente falou do índice dessa sinistralidade, quais são os programas, as ações que vocês tomam, e fico muito feliz e agradeço aí por vocês compartilharem algumas ações, porque eu acho que vai servir para todos os participantes desse painel visualizar um pouco do que o mercado de transporte, no que se refere à questão de transporte e embarcador, mesmo sendo uma cooperativa de grande porte, que é o caso da Cocamar, o que vocês estão fazendo de soluções para que a gente possa desenvolver e evoluir e mitigar um pouco desse perfil de sinistro, que é a questão do sinistro de acidente. Aproveitando o gancho, que eu não poderia deixar de falar, até para ter mais sinergia, a gente falou do mercado de 70%, né, da sinistralidade, que se refere à questão do acidente em si. Agora vamos falar um pouco do roubo, né, porque a gente não pode deixar ele de lado, já que ele também tem uma fatia grande desse mercado. Eu acho que isso vem também a trazer alguns pontos que a gente deve e precisa compartilhar com os nossos participantes. Irandi, não poderia deixar de passar para você. A gente sabe que o mercado do agro ele está vivendo um momento em destaque, sendo destaque positivo naquilo que se refere à questão de volume, de produção, de país, de área de plantio, mesmo tendo todas as dificuldades. Mas a gente sabe também que a gente precisa também trazer soluções para mitigar esse tipo de sinistralidade, né? Esse tipo de sinistro, esse tipo de perfil de situação que a gente está convivendo, que é o roubo no mercado como um todo, principalmente nesse mercado que a gente está falando, que é o agronegócio. O que hoje você viu, como é que você enxerga isso? Como é que esse impacto está sendo direcionado, na sua visão, para o mercado como um todo de transporte, mesmo a gente sabendo das nossas dificuldades, desde estrada, a nossa dificuldade na originação da carga, desde a gente sabendo todas as nossas dificuldades logísticas, vamos dizer, todos os nossos gargalos, que a gente sabe que nós temos, quais são as ações que a gente está tomando como Timov e como que você está vendo o impacto disso, chamado roubo, para o dia a dia do agronegócio no Brasil? Legal, Gustavo. Ezequiel, desculpa, Irandi, não vou querer te cortar, mas Ezequiel, guarda, porque essa também vai para você. Tá? Vamos lá, Irandi, desculpa, por favor. Imagina, então assim, acho importante trazer a Timov contexto de grandeza para entender o quanto a gente está inserido e o quanto com as ações que a gente tem no nosso ecossistema, tá? Então, Timov, ainda para quem não conhece, tá? Timov é uma logtech. Nós temos mais de 200 mil motoristas aí na base, né? Na sua grande totalidade, subcontratação. Então, tem um desafio aí agravado, né? Sabe que uma coisa é fazer gestão de risco de frota, outra coisa é fazer gestão de risco de subcontratação, nivelar serviço, padronizar serviço.
padronizar processo, né? Então, existe aí um desafio, né? Então, a gente conecta dentro da nossa operação esses profissionais com a nossa oferta de carga, né? Através do nosso aplicativo, de mesmo nome Timove, né? E com as cargas dos nossos clientes, eu faço essa conexão, ou com as cargas dos clientes das transportadoras do nosso marketplace, né? Então, eu tenho um desafio para o meu ecossistema, para minhas cargas, e eu tenho um desafio para o transporte do marketplace. Acaba atenuando esse desafio aí de gestão de risco, né? Quando falamos de roubo, nosso principal objetivo é evitar as tentativas de fraudes por ser o principal ofensor quando falamos de agro, tá? Talvez outros segmentos, a fraude não seja o principal ofensor, mas no agro certamente pelo menos na nossa operação. Então, e para abordar o gerenciamento de risco no agro, eu vou citar um conjunto de ações e medidas que aqui na Timove a gente chama de o básico bem feito, cara, né? Aquele feijão com arroz que a gente sabe que vai funcionar, porque a gente tem toda a operação mapeada, os riscos mapeados, e seria o seguinte, tá? Então, na Timove a gente conta com uma central e sistema próprio de cadastros e análise de perfil, né, homologados no padrão da FISEG, né, que para a gente é um diferencial possibilitar as adequações e as personalizações do nosso negócio ou segmento, tá? De forma contínua, né? Muitas vezes a gente busca plataformas ou um parceiro para essa atividade e não necessariamente estão adequados à nossa realidade. Nós sabemos que o agro tem algumas particularidades, talvez. Tá? Perfeito. Então, aqui na Timove a gente não gosta de ficar, cara, preso ao que o mercado tem de solução. Acho que o grande ponto é isso. Tá? Ótimo. Quando eu olho para dentro do app que gera esse ecossistema de conexão de motorista com a carga, o que eu tenho ali de tecnologia embarcada ali dentro do app? Eu tenho prova de vida, biometria facial e uma série de validações automáticas de documento, né? Aí eu consigo classificar esse profissional para minha operação, né? Através já da entrada do app a partir da seleção da carga que ele tem interesse. Tá? Outro ponto na operação é buscar referência para saber quem é o profissional, seja o motorista ou o proprietário do veículo. Em outras transportadoras, a gente entende que isso é muito importante. Tá? Antes de entregar uma carga para um motorista, a gente procura saber quem é ele no mercado. Eu acho que isso é importante porque saber para quem ele transportou uma carga e quando se entregou de fato a carga, isso é algo importante. A gente entende que faz todo sentido dentro da nossa operação. Tá? Ótimo. Ezequiel, desculpa, Erandi, mas sem querer te cortar, mas é só para fazer esse bate-bola para a gente dar um tempinho para o Ezequiel compartilhar também um pouco legal. da vivência dele aí na Transcocamar. Acaba que esse braço também impacta para você em dois momentos, né, Ezequiel? Porque quando a gente olha a logística da Cocamar, a gente tem a vertente da originação, tem a vertente da industrialização, do beneficiamento e tem a questão da exportação e importação de produtos. E eu queria ouvir de você, dentro de uma breve sinalização, até para compartilhar um pouco dessa vivência, o que você enxerga do impacto hoje no que se refere à questão de roubo dentro do negócio da Cocamar e da Transcocamar, e o que isso impacta para você e qual a visão sua, né? E quais são as ações, de repente, que você pode compartilhar com a gente de soluções para que o pessoal que está acompanhando o nosso painel consiga visualizar a oportunidade de melhoria dentro de alguns clientes ou futuras prospecções que eles venham a ter na parte de seguro. Legal, Gustavo. Como você comentou, né, a Cocamar ela é uma embarcadora, né, uma cooperativa, né, aqui do norte do Paraná, e tem a Transcocamar, que é um braço da cooperativa que faz aí toda a realização do transporte, além, lógico, que tem o trabalho com as outras transportadoras também que a gente contrata, né, mas a Transcocamar acaba fazendo aí quase que 90% do volume da cooperativa, e dentro das nossas práticas aí tem muito disso do que o Erandi comentou, né, eu acho que o principal ponto é filtrar bem quem está entrando, né, na parte de transporte da empresa, né, então a gente tem buscado aí tecnologias no mercado para fazer um trabalho junto conosco, tem buscado parceiros aí no parte do gerenciamento de risco, seguradoras, na parte do monitoramento, né, é importante ter uma PGR, né, bem elaborada para cada tipo de mercadoria, porque a gente não transporta só grãos, a gente transporta diversos tipos de mercadorias, que são aí
produzidos pela cooperativa, e cada operação tem a sua particularidade. Então, a gente tem criado todo esse mecanismo para que, em um certo momento, a gente tem algumas coisas que são aderentes à nossa frota própria, que já faz esse tipo de transporte, onde a gente tem um domínio maior de algumas ações, e alguns tipos de mercadorias, em algum momento, a gente só transporta com frota para minimizar o roubo, minimizar o risco, e também criar metodologias para o terceiro, né, onde você cria uma forma de que aquele aproveitador, aquele cara que está intencionado a levar a carga, ele não entra facilmente, né? A gente tem que criar dificuldade hoje, junto com todos esses parceiros aí envolvidos no ecossistema aí de gerenciamento de cargas, né? Porque o ponto final não é só a questão da sinistralidade. Eu sempre falo que o cliente não atendido às vezes custa muito mais às vezes, do que a carga que foi roubada, porque às vezes o prejuízo dele numa produção, num processo parado pode ser muito maior, né? É o impacto da prateleira que a gente fala, né? A gente deixa de levar o nosso produto, que não é uma vivência sua como embarcador, mas vai ser diferente também no dia a dia do Irandi lá na Timov, com esse embarque de tecnologia. Quer falar alguma coisa, Irandi, para acrescentar aí? Só para acrescentar, o sinistro ele nunca é somente ele, né? Ele tem sempre impacto no negócio, né? Impacto no negócio, impacto à marca, né? Ao descontentamento de cliente, a perdas de negócios, enfim. É sempre mais amplo. Concordo. Bom, deixa eu só... Primeiro, eu vou só para fazer um fechamento disso tudo, até para a gente conseguir concluir. Acho que o painel já está chegando no final, mas eu queria compartilhar um pouco do que vocês falaram, até para facilitar e a gente conseguir passar um pouco dessa visualização do que é um pouco da experiência de vocês, um pouco do dia a dia de vocês, e que, de fato, a gente precisa visualizar dentro desse mercado de extrema importância, né? De uma volumetria gigantesca e com muita oportunidade. Eu acho que ainda tem aí algumas ações importantes que vale a pena a gente dividir com o pessoal que está comprando o nosso painel. Primeiro, que a questão é que a tecnologia faz parte de tudo isso que a gente está falando, né? Então, por mais que a gente queira ter ações efetivas, a gente tem aquela metodologia maior que é o grande tripé, que é tecnologia, pessoas e processos, né? Então, né, Ezequiel? Ezequiel, que é professor na área aí, sabe o que está falando, e também tem essa vivência. A gente sabe, eu, um pouco, o Irandi e o Ezequiel, a gente sabe que esse tripé é essencial para a gente conseguir performar da melhor forma possível dentro desse ramo. A gente sabe que ainda, reforçando e ratificando, o índice de sinistralidade, no que se refere à questão de acidente, ele ainda é impactante nas apólices de seguros dentro do mercado, a gente não pode esquecer disso. Então, está aí algumas oportunidades e cases que o Ezequiel e o Irandi compartilhou com a gente, né? Então, somando, a gente tem hoje, dentro do mercado, além dos rastreadores que vão embarcados nos caminhões, além de possíveis localizadores, falando de tecnologia, a gente pode estar falando de aplicativo para gestão e localização. A UpGR tem isso como solução e oferece isso também dentro do mercado. Então, a gente sabe que não existe mais aquela modalidade de transporte, sendo ele rodoviário, né, aquaviário ou aéreo, que não consiga ter uma visualização de onde aquele item de transporte, aquele modal, não consiga se visualizar a localização, até mesmo a sua mercadoria, né? O Irandi falou da questão do uso da biometria facial na rotina da Timov, né, que é uma das soluções que eles já utilizam para a contratação, né, aquela pré-seleção da contratação do motorista. A UpGR também, como gerenciadora de risco, oferece esse tipo de análise de contratação que hoje no mercado que a gente atua está atrelado ao cadastro de consulta. E tem também utilizado na Transcocamar, porque a Transcocamar, para ter qualificação e qualidade na contratação dos seus motoristas, sendo ele de frota própria, que o Ezequiel estava falando, até mesmo de autônomo e terceiro, né? Eles sabem que precisam de uma pré-contratação e uma pré-análise para ter uma qualidade do cenário como um todo, beneficiando não só eles na questão do roubo, né, que a gente acaba findando nesse bate-papo aí com esse fechamento dos dois, mas também falando um pouquinho da questão do acidente e os cases de sucesso que eles possuem, não esquecendo que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de programas, a gente está falando de campanhas, a gente está falando da questão do treinamento, né, da continuidade, da melhoria contínua, né, daquela ferramenta que a gente sabe que é de extrema importância para a gente conseguir não só os nossos cases de sucesso, mas também conseguir os resultados
que a gente espera. Eu queria passar um pouquinho a palavra para vocês. A gente está fechando agora o nosso painel. Espero que eu tenha passado um pouquinho, acho que compartilhando um pouco da experiência de vocês dois, e depois fazer o fechamento por parte da Upper e agradecendo a todos que participaram até agora. Irandy, muito obrigado, né? Além de ter um prazer de ter você como parceiro de vivência comercial, mas também como parceiro profissional dentro do nosso segmento, que a gente sabe que nós somos poucos especialistas, né? Te considero bastante representante e com a bandeira hasteada do GR, né? Não é de agora com a Atmov, já vem já de longa data. Queria passar a palavra para você fazer esse fechamento aí, o agradecimento. Por favor, fique à vontade. Você eu que agradeço, tá? Primeiramente o convite, né? O convite que veio inicialmente por você, mas ao time da FETransporte, pela oportunidade de participar desse importante evento, né? Dividir aqui esse painel contigo e com o Ezequiel, né? E para abordar um assunto que é super importante nesse segmento agro, né? Que é o gerenciamento de risco, tá? Então, eu que agradeço. Ezequiel, fica aqui o seu agradecimento também. Gostaria que você falasse aí para a gente fechar esse painel aí com as suas palavras. Meu muito obrigado. Você sabe aí da importância, a gente sabe da importância do seu papel de liderança e gestor aí dessa equipe fantástica que você tem, e eu tenho certeza que ainda vão gerar grandes resultados. A gente sabe da importância também da cooperativa chamada Cocamar, o quanto que ela representa não só para o estado do Paraná, mas também para o nosso país. Gostaria de deixar as palavras para você fazer esse fechamento aí e o nosso agradecimento aí junto ao Ezequiel. Beleza, Gustavo. Agradeço a oportunidade de ter participado contigo, Irandy. Agradeço a FETransporte também pela oportunidade. Acho que esse tipo de evento é muito rico, de compartilhamento de cases, mas também de oportunidades que possam abrir aí. A gente também entender o que o mercado está fazendo, para a gente poder adotar as melhores práticas sempre nas nossas operações, né? O desafio é sempre de um ciclo contínuo, né, de melhoria, de fazer com que as coisas evoluam, até porque nós temos aí o mundo mudando constantemente, as operações mudando constantemente. A gente precisa tentar acompanhar o máximo possível dentro dos 3 tripés que você comentou aí, de pessoas, processos e tecnologia. Muito obrigado aí, agradecemos a todos aí. Obrigado. Agradecemos aí, mais uma vez, ao Ezequiel Scopel, da Cocamar, o nosso amigo Irandy Mendes, da Atmov. Agradeço a todos os participantes desse painel. Espero que vocês continuem acompanhando e dando sequência ao programa da FETransporte Conference 2022. E fica aqui meus agradecimentos e um forte abraço a toda a equipe da FETransporte pelos seus 20 anos, né? Então, são 20 anos de FETransporte no mercado e espero que a gente tenha sucesso e continue acompanhando a nossa programação. Um forte abraço a todos.